Boa tarde, prefeitos, prefeitas e vice-prefeitos do Brasil. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. A nossa proposta é a agenda principal do Brasil. É a agenda que vai trazer o progresso, o crescimento, a geração de empregos que o Brasil deseja tanto há tantos anos. Então, a nossa proposta é fazer o Brasil crescer e prosperar e distribuir riqueza, porque nós estamos há 30 anos discutindo essa proposta. Cadê eu controlo o slide? Quem que controla? Por gentileza. Então, a questão que eu vou falar não é reforma tributária apenas, é uma reengenharia tributária, tecnológica, é a geração de emprego, de riqueza. Eu vou discutir com vocês um pouco, rapidamente, a economia do Brasil. É aqui que aperta, que lado? Os incentivos fiscais à sonegação, à elisão e à corrupção fizeram do nosso sistema tributário um verdadeiro manicômio tributário. Quem pode mais, chora menos. Aqui está o histórico das reformas, que tem 50 anos o ICMS e ele está do mesmo tamanho há 50 anos. Há 50 anos atrás, quando criou o ICMS, criou o ISS e o IPI, e o ICMS era 7% do PIB, quando a arrecadação nacional era 17%. Na Constituição de 88, a arrecadação era 7% também, e a arrecadação já estava em 23%. Hoje, 50 anos depois, a arrecadação chegou a 36%, 35%, 34%, a arrecadação do ICMS continua em 7%, aliás, um pouco menos. Tivemos a oportunidade na Constituinte de fazer a reforma, não fizemos, tivemos uma guerra de partilha. Em 1988, eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias. Nós viemos para Brasília e tomamos da União 15 pontos do imposto de renda, 25 pontos percentuais do IPI. Tomamos os 5 impostos únicos da União sobre energia elétrica, combustível e telecomunicações, transporte de minerais e pusemos dentro do ICMS. A União Federal, em 88, ferida de morte pelo imenso recurso que nós tiramos deles. Para se ter uma ideia, nós tínhamos 32% do imposto de renda, passamos a 47%, hoje é 49%. Tínhamos 32% do IPI, passamos para 57%, hoje temos 59%. De lá para cá, o governo federal se vingou de 1988. Ele criou contribuições como o PIS, PASEP e a contribuição social sobre o lucro líquido para não dar partilha para os municípios. A criação e a turbinação desses tributos não tem nada a ver com a Previdência, tem a ver com o tunguete que foi dado nos estados e municípios a partir do que nós fizemos em 1988. Não contente, a União transferiu os encargos de saúde e outros encargos para os municípios brasileiros. Então, esse é o histórico. Eu sou relator da reforma tributária, depois de várias tentativas, Mussa Demes, depois da tentativa do Virgílio Guimarães, do Sandro Mabel, finalmente eu sou relator desde dezembro último, estou colocando a agenda nacional, o mais importante das reformas. A Previdência é importantíssima, porque vai garantir o salário, a aposentadoria de milhões de pessoas. Hoje, 30 milhões de aposentados, daqui 30 anos, 60 milhões de aposentados. Se não fizer as reformas, todos serão do salário mínimo daqui a 30 anos. A reforma trabalhista é importantíssima, a Câmara já votou, está no Senado. O teto de gasto, a Câmara e o Senado já votou, já é norma legal. Portanto, a reforma política está em discussão, mas a mãe das reformas é a tributária, porque ela mexe com toda a sociedade. Ela vai gerar empregos, ela vai gerar riqueza para todos os milhões de brasileiros. Eu sou o elo perdido nesse processo. Estou há 30 anos, 26 anos e meio no Congresso Nacional e 4 anos secretário da Fazenda do Paraná, 2 vezes. Então, eu participei das leis do ICMS, da microempresa, do Simples, do Super Simples. Fui o relator, fui autor. Então, conheço bem essa história de cor e salteada e de carreirinha, para poder falar com vocês onde foi que as tentativas de reforma cometeram um erro que não foi feito a reforma tributária brasileira.
O sistema atual é tudo isso que vocês estão vendo aí e muito mais. O nosso sistema tributário, ele é regressivo, ele tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos. As nações, os países que tributam mais a propriedade e a renda são nações que tratam melhor os seus pobres e a sua classe média baixa. O Brasil pune os trabalhadores com a maior carga tributária do mundo. Está aqui 2 estudos, 2004 e 2008. O primeiro da FIP São Paulo, de uma professora chamada Maria Helena Zucco, que fez o estudo de quanto tem de carga tributária em quem ganha até 2 salários mínimos. Pasmem, quem ganha 2 salários mínimos tinha em 2004 48,8% de carga tributária. Quem ganha 30 salários mínimos tinha 26%. O governo federal mandou fazer um estudo em cima desse estudo, porque eu comecei a usar esse estudo na Câmara, em um debate nacional, e o IPEA fez, quem ganha 2 salários mínimos tem 53,9% de imposto. Ou seja, quem ganha R$1.000 paga R$539 de imposto. Isso é desumano, isso é injusto e anticristão. Então a minha proposta é combater essas iniquidades, diminuir a carga tributária das famílias mais pobres do Brasil, para aumentar o poder aquisitivo de milhões de pessoas e aquecer o mercado interno brasileiro. Se não basta essa carga infeliz, só a Receita Federal este ano terá 284 bilhões de renúncia fiscal. Os estados, aproximadamente 200 bilhões de renúncia da guerra fiscal do ICMS. Os municípios, mais de 50 bilhões de renúncia da guerra fiscal do ISS. Se não bastasse isso, a sonegação, hoje ainda estimada dos poucos estudos que tem, fala em 23,2% de sonegação. Ao invés de ter um PIB de 6 trilhões, poderíamos ter um PIB de 1 trilhão e 200 a mais, 7,200, poderíamos ter uma arrecadação de 460 bilhões a mais. Além disso, há o contencioso administrativo e judicial, município e Estado da União, de 2 trilhões de reais. 1/3 do PIB brasileiro está sob júdice, sob discussão. Só no Supremo Tribunal Federal, 500 bilhões. Estou falando de 2 trilhões de reais. 1/3 do PIB brasileiro. Além disso, a dívida ativa da União, Estados e Municípios chega a 3 trilhões, dos quais 2/3 delas estão podres. Além disso, 3.300.000 ações tributárias todos os anos entram na justiça. Além também desses problemas, o custo da burocracia é o sistema mais burocratizado, mais caro do mundo. A empresa chega a ter 10% dos seus funcionários de uma empresa para cuidar da burocracia, dos impostos, das obrigações acessórias. Isso tem um custo no preço final da mercadoria de 2,6%. Somando a renúncia, 500 bilhões, sonegação 460 bilhões, contencioso de 2 trilhões, dívida ativa de 3 trilhões, o sistema é caótico. Eu quero desmontar isto e fazer com que esses recursos sejam eliminados, essas estruturas iníquas. Para isso, o que aconteceu no Brasil nos últimos 37 anos, o Brasil, quando cresce, 1 ano, 2, cai. É o voo de galinha. De 1945, da final da Segunda Guerra até 1980, o Brasil cresceu mais do que a média do crescimento mundial. De 1981 para cá, o Brasil cresce menos que a média do crescimento mundial. O problema do Brasil é crescimento econômico continuado e sustentado. Está aí o gráfico, o Brasil é o verde, o vermelho é o mundo. O gráfico do Banco Bradesco mostra que nos últimos 6 anos, enquanto que o mundo cresceu 20%, a China 55%, o Brasil decresceu 0,7%. Se nós tivéssemos crescido 20%, nesses 6 anos, nós teríamos este ano uma arrecadação não de 2 trilhões, mas de 2.400. Teríamos um PIB não de 6 trilhões, teríamos um PIB de 7 trilhões e 200. Por isso que eu digo, a crise fiscal,
os 14 milhões e meio de desemprego, 60 milhões de pessoas inadimplentes, a crise fiscal dos municípios do Estado da União e das empresas está diretamente ligado ao não crescimento da economia brasileira, que deriva também a má distribuição da riqueza ligada à má estrutura tributária nacional. O Brasil é a 20ª arrecadação do mundo. Na arrecadação de 2015, dividido em propriedade, renda e consumo, nós encontramos na arrecadação de 2015, 4,4% da arrecadação nacional vem dos impostos patrimoniais, IPTU, Imposto Propriedade Rural, TBI, TCMD e PVA. A comparação internacional, vou deixar essa palestra para vocês, quem quiser comparar. O Brasil tributa pouco a propriedade. Os Estados Unidos tributa o dobro, a Colômbia também, a Inglaterra também. O imposto de renda no Brasil arrecadou 20,79% de 100% da arrecadação. É um dos mais baixos do mundo. A média mundial dá 30% da arrecadação nacional, e o Brasil tem menos de 20%, em torno de 20%. Quanto menos imposto de renda e de propriedade, o imposto vai para onde? Vai para o consumo. 54% da arrecadação brasileira estão no ICMS, no COFINS, salário de educação, IPI, PIS, PASEP, ISS e etc. Toda essa lista, essa parafernália, onde deveria ter 2 tributos só. Comparação internacional, o Brasil é um dos piores do mundo em injustiça tributária. A Previdência, o Brasil arrecada 20% e está gastando 35% da arrecadação nacional, a União, Estados e municípios. É uma crise que existe hoje, vai existir amanhã e daqui 20 anos, daqui 30, daqui 50 anos, se não começar a resolver o problema da Previdência. Comparação internacional, soma das bases, em 2015 arrecadamos 1.928 bilhões, 32,9% do PIB. Eu cito como exemplo, na minha proposta que vai começar agora, rapidamente, a China. Quando a China acabou com a tributação entre as províncias, a China capitalista de Xangai ia muito bem, mas toda a China comunista queria produzir, e eles tinham uma barreira, a mesma barreira que o Brasil tem, um estado mandar mercadoria para outro, tem que cobrar um estado do outro. Isso trouxe guerra fiscal, trouxe prejuízo. A China acabou com esse problema em 1994 e toda a China passou a crescer e prosperar. É a maior máquina de manufatura da história da humanidade. O Brasil está há anos-luz longe da capacidade produtiva da China. Nós estamos perdendo até para o Paraguai. Eu estou propondo eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, salário de educação, o IOF e a contribuição social sobre o lucro líquido. No lugar deles, 2 tributos novos e o imposto de renda mantido. Imposto de renda e imposto de valor agregado, que seria um ICM nacional, cobrado pelos estados, numa autarquia estadual consorciada única. Os atuais auditores do ISS e do ICMS iriam para essa autarquia nacional federativa, em que os estados e municípios seriam donos, cobraria o IVA, que é o Imposto de Bens e Serviços, de 400 mil itens. Cobraria destino, alíquota por fora, corretamente como é feito em todas as federações do mundo. O imposto seletivo monofásico sobre energia, combustível, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus, autopeça, seria cobrado à parte, não comunicaria um com o outro. E o imposto de renda, que poderia ser combinado, fazer uma progressividade na razão de 0,5 ponto ao ano nos próximos 20 anos, para também não trazer muitos problemas. Diminuir a regressividade é uma luta que o Brasil deve ter. Segundo, comida e remédio seria a alíquota 0. Hoje é 33%. Nós, os estados, os municípios, a população, teria um ganho. Uma família de R$2.000, que gaste R$1.200 em comida e remédio, teria um ganho de R$400. 1/3 da comida e remédio é tributo. Nós daríamos um ganho de imediato para diminuir aquela regressividade.
Por sua vez, a indústria brasileira seria zero de impostos nas máquinas, equipamentos, tratores, todo o setor produtivo brasileiro. Uma máquina rural, um caminhão, não teria o imposto de mais de 30%. As exportações também teriam que ser zeradas, como já é hoje, mas há hoje um problema de acúmulo de créditos enormes e a não devolução deste imposto para os exportadores. A quarta proposta é a seletividade do IVA, que eu já falei. A quinta, fortalecer os municípios. Todos os impostos patrimoniais seriam do município e com uma lei nacional, dizendo, é obrigado a reajustar a planta de valores. Segundo, eu tenho uma proposta, Paulo, tão importante quanto a repatriação. Pegar o imposto de renda de pessoa física e jurídica, agora passei para o Michel Temer essa proposta, atualiza o imposto de renda do Brasil inteiro, a sua declaração de bens, pessoa física e jurídica, pagando 1% de impostos. Isso daria 200 bilhões de reais de receita entre 2017 e 2018, sendo que o imposto de renda, 49% pertence aos estados e aos municípios. Seria uma injeção de dinheiro nesta transição do velho modelo tributário para o novo modelo tributário. Acabar com a cunha fiscal, eliminar o IOF. Ninguém suporta você pagar imposto na hora que você está devendo o cartão de crédito, o cheque especial, e você toma um dinheiro emprestado. A sétima, manter os benefícios do Super Simples, até porque eu sou pai do Super Simples no Congresso Nacional, eu que fiz praticamente todas as leis do Super Simples nesses últimos 20 anos. Fim da guerra fiscal, incrementar novas tecnologias. Esse é o ponto central que nós estamos defendendo. A cobrança do imposto, primeiro será um cadastro nacional único, um CNPJ e um CPF único nacional. O imposto seria cobrado no ato da compra da mercadoria, do bem e do serviço. Você passou o cartão, a loja, o supermercado, a farmácia, o dinheiro do imposto já seria separado na hora para o fisco nacional e estadual e seria repartido imediatamente. É uma revolução tecnológica que vai acabar, vai diminuir a sonegação, o ato declaratório de bilhões de atos declaratórios todos os dias no Brasil inteiro. Esse aqui é um aplicativo que tem no Paraná menor preço. O Miqueleto está aqui, o presidente da associação. O governo do Paraná processa 4 milhões de notas fiscais dia. Isso aqui seriam mais de 100 milhões de notas fiscais dia no Brasil inteiro. Isso aqui ajudaria na compra governamental, dá para diminuir o custo da mercadoria, do bem e do serviço comprado com base na nota eletrônica, 30%, 40% de preço menor. Nós teríamos um ganho extraordinário com o controle tecnológico dessa plataforma, que já está sendo construída por um empresário de Santa Catarina, que vai doar essa plataforma tecnológica para a cobrança do ICMS no ato da transação da mercadoria, do bem e do serviço, porque ela é débito e crédito. Cada operação debita e credita, então é muito complexa. Teremos que ter 12 milhões de empresas cadastradas nesse sistema para que não fugisse e não houvesse nenhum tipo de desvio. Isso acabaria com o ato declaratório. Aquela empresa que tem 10% do seu efetivo cuidando do escritório, da contabilidade, da advocacia defensiva, ele reduziria para 1%, 2% o seu custo da burocracia. Nós eliminaríamos as gorduras trans, o mau colesterol, o sistema tributário, que é um Frankenstein funcional, que ele anda disfuncional e é muito forte, mata a empresa, mata o emprego, ele seria um atleta de ultramaratona. Então o sistema é assim: antigamente você pagava o imposto com um carneirinho. Travou aqui. O que houve que travou? Ajuda lá. Quem pode ajudar? Então a tecnologia vai ser um diferencial enorme nessa estrutura nacional.
Resumindo, isso. Por favor, apertei várias vezes, volta. Então, regras de ouro. Já deu 25. Tá bom, mais 5 minutos eu acabo, prometo. Estou fazendo a palestra de 1 hora em 30 minutos. Regra de ouro, manter a carga tributária. Segundo, União, Estados e Municípios, com base na arrecadação efetiva líquida dos últimos 2 anos, teria um percentual na arrecadação do imposto de renda, do IVA e do seletivo. União, Estados e Municípios seriam sócios dos 3 tributos principais. Nunca mais a União iria sacanear os estados e municípios com novos tributos. Nós manteríamos a tributação da Previdência e da propriedade que ficaria no município. Seria um ganho extraordinário. Redução da renúncia fiscal, eliminaria 80% a renúncia, diminuiria a sonegação, diminuiriam os encargos da folha de pagamento, a elisão sumiria, porque o pagamento seria feito na hora, não teria a postergação para você pagar o imposto no mês que vem e você não paga. Diminuição do contencioso administrativo, 80%, e diminuição da burocracia, seria eliminada a burocracia. A Receita Federal ficaria com imposto de renda, contribuição previdenciária e imposto seletivo. O fisco estadual ficaria com IVA e o município com 5 impostos patrimoniais. O IPVA seria cobrado nacionalmente, seria o dinheiro inteiro do município, 100% do município, mas cobrado pelo fisco estadual com a alíquota única nacional. O imposto de transmissão causa-morte inter-vivos seria 100% do município, mas seria cobrado junto com a Receita Federal na hora da venda, da transação do imóvel, quando ele pagasse o imposto de renda federal. Secretaria da Receita Federal, Supersecretaria dos Estados, carga mantida, partilha mantida, gente. O mais importante é não dar ganho nem perda para ninguém. Não entraríamos na discussão que atrapalhou todas as reformas. As reformas não saíram porque a União tem medo de perder dinheiro. O Estado X tem medo de perder dinheiro. Nesse modelo, nós vamos ter 20 anos para fazer a transição, 5 anos garantido percentual de receita igual e mais 15 anos de transição longa. Os fundos regionais de investimento seriam mantidos, nós cuidaríamos um por um, Norte, Nordeste, Centro-Oeste seriam incentivados com mais dinheiro. Com isso, teríamos um sistema tributário que é o último colocado no mundo, um motorzinho 1.4, 2 tempos, partiríamos para um motor turbinado 4.0, que seria o novo modelo de desenvolvimento econômico. O Brasil vai crescer a 6% a 7% ao ano, o dobro do que o mundo cresce, e o problema fiscal seria resolvido. Os empregados voltariam a ter emprego, o Brasil voltaria a crescer como cresceu do final da guerra até 1980. Nós teríamos um crescimento maior do que o crescimento de um período do regime militar. Isso que eu posso oferecer a vocês. Um Brasil melhor e mais justo, e garantir o social é gerar emprego. O emprego vem da produção. Produção gera riqueza, riqueza gera tributos, que gera ainda mais o social. A oportunidade é agora, minha gente. Se não reformar agora, com Michel Temer e o Congresso Nacional, com o apoio de vocês, que eu vim pedir, que o Paulo já dedicou várias vezes esse apoio, o Brasil perde a sua última grande chance de fazer mudança. Está todo mundo fraco. A União, os estados, o município, as empresas, os trabalhadores perderam renda. Agora é reconstruir o Brasil. Para reconstruir o Brasil, precisamos fazer as reformas que estão sendo feitas no Congresso. E essa aqui, ela é mais de 50% da solução do problema da economia brasileira. O Brasil iria crescer 20, 30, 40 anos seguidos em taxas maiores do que o crescimento médio mundial. Conto com vocês. Meu filho mais novo, Luiz, falou assim: pai, em dezembro, foco, fé e força. Que Deus abençoe o Brasil.